Olá a todos, eu vou apresentar o meu trabalho e é sobre monitoramento de servidor, né? Pode ser Linux ou Windows Server, com Grafana Cloud, que é um tipo de nuvem, e o Prometheus, que ele vai ser uma ferramenta ali para um monitoramento, né? Ela é utilizada para essa finalidade. Bom, eu sou o Thales Guilherme Salato, curso de Sistemas de Informação, e eu vou começar aqui falando um pouco do sumário, né? Vou dar uma introdução sobre o que é o meu projeto, o plano, qual seria o plano de implementação. Aí depois, falar das tecnologias utilizadas, a estrutura do projeto, tem um passo a passo também de implementação, inclusive o professor ele vai mandar por e-mail, além do link do vídeo, né, disponibilizado. Eu não sei se eu vou deixar não listado ou público, daí eu vou ver depois, mas basicamente o passo a passo da implementação, a gente vai precisar instalar algumas ferramentazinhas, né? Se estiver usando o Linux, vai ser esse Node Exporter. Se estiver usando o Windows, vai ser o WMI Exporter ou Windows Exporter. O que eles vão fazer? Eles vão exportar as métricas do sistema. Então, de novo, o intuito desse projeto ele é poder fazer um monitoramento, né, de um servidor, no caso pode ser minha máquina, para analisar métricas do sistema, analisar os recursos, né? Então, vamos supor que eu esteja rodando ali um jogo pesado, né? Eu consigo analisar através dos gráficos quais são os picos de uso, né? Da GPU, CPU, quanto de RAM que ele está utilizando, né? Então, são só exemplos do que daria para fazer. Eu consegui acessar também o meu dashboard através do celular, então é bem legal porque ele estando no Grafana Cloud, você consegue acessar de praticamente, né, qualquer dispositivo, né? Tem que ser compatível e tal, mas é bem legal. Bom, então passo a passo, a gente vai primeiro instalar esses exportadores de métricas, né? Deixa eu ver se está dando certinho aqui, tá? Depois o Prometheus, que vai ser essa ferramenta que vai se comunicar com os exportadores, configurar o Grafana Cloud para a gente poder importar um dashboard da comunidade. A gente poderia também personalizar, criar um dashboard específico. Eu coloquei uma na etapa, né, explicando quais métricas podem ser utilizadas, mas para facilitar aqui, a gente vai importar um dashboard da comunidade já reconhecido, porque eu acredito que não seja o foco, né, daria trabalho muito maior, já deu muita coisa aqui. Deixa eu até ver quantas páginas, na verdade, tem que ter dado mais de 10, 15 páginas, né? Então, como tem um passo a passo certinho ali, eu não quero ser tão demorado. Acredito que o pessoal também não vai se interessar tanto. Então, vamos lá. Vou fazer uma introdução aqui do meu projeto. Basicamente, fala da importância do monitoramento de servidores, né? Que você não vai ter que ficar, tipo, checando nas configurações ou teria que usar um software específico como o CPU Z, acho que é isso o nome, que você vai checar as especificações, mas também o uso, ou então ficar no gerenciador de tarefas aqui, analisando. Isso é muito chato, né? Você teria que ficar olhando toda hora aqui. E você tendo um monitoramento, você pode programar algumas automações. Então, quem não conhece o Slack, por exemplo, ele é tipo um serviço de mensagens, né? Que nem um Skype, mas você consegue integrar o que você quer ali, né? Seja AWS ou então o Grafana Cloud, que não é tão conhecido assim, mas eu peguei ele porque ele era interessante por ser gratuito, dá para fazer bastante coisa no Grafana. Tá? Então, conforme mais infraestruturas distribuídas e baseadas em nuvem sejam adotadas, né, utilizadas, a gente vê um aumento muito grande, cada vez mais necessário utilizar ferramentas especializadas na coleta e análise das métricas. Então, qual que é o objetivo aqui? A gente poder fazer esse monitoramento e fazer uma automação, né? Eu coloquei como resultados que a gente acaba, depois da implementação, acaba gerando, mas também coloquei etapas futuras para quem quiser se aventurar, quais as integrações que poderiam fazer, né? Um exemplo ali, né? É utilizando o Alert Manager, que você consegue configurar os alertas dependendo do uso excessivo de CPU, por exemplo,
você vai receber por e-mail ou por Slack alguma notificação, né, para você poder ajustar, caso dê algum erro, alguma coisa assim. Então, basicamente, o fluxo do programa, do projeto é esse. Tá? Tem um Node Exporter aqui, no caso, um exemplo para o Linux. Então, a gente tem um servidor Linux que está utilizando o Node Exporter para exportar as métricas. E daí o Prometheus, né, que é uma ferramenta de monitoramento, ela vai puxar essas métricas, né, a gente vai fazer a configuração utilizando uma API, e o Grafana Cloud vai ser a plataforma para a gente visualizar os dashboards assim que o programa tiver o projeto estiver implementado. Tá? Plano de implementação, então, a gente tem que configurar o servidor. Então, no caso, vocês vão escolher uma VM ou uma máquina local. É importante dizer que pode ser mais de uma, dá para a gente acompanhar e comparar elas, mas eu vou fazer uma aqui para simplificar. No caso, eu estou no Windows, então vai ser o WM Exporter ou Windows Exporter. Depois, a gente vai instalar o Prometheus. A gente tem que configurar ele. A gente vai adicionar essa integração com o Node ou WM Exporter. Vamos criar uma conta gratuita no Grafana Cloud e gerar uma chave de API para fazer essa integração. Muito importante isso, senão não vai conseguir fazer a comunicação. Né? Depois, a gente configura o Prometheus para enviar essas métricas para o Grafana Cloud, chamado essa palavra-chave aqui, Remote Write, na configuração do Prometheus WML, depois vou mostrar, para conseguir enviar esses dados para o Grafana. E por último, a gente adiciona o Prometheus como fonte de dados. Tá? E algumas métricas podem ser utilizadas, CPU, RAM, disco e rede. O uso da rede ou do disco. Né? Bom, de novo, as tecnologias já falei um pouco, mas o sistema operacional fica ao critério de vocês. Eu vou usar o Windows, né? Ou pode chamar de Windows Server aqui. Grafana Cloud, que é uma nuvem similar à AWS. Tem muita coisa diferente, mas tem muita coisa igual também. E dá para associar. Os conceitos, né, são os mesmos de computação em nuvem. Prometheus para monitoramento, Node ou WMI Exporter para colocar as métricas do sistema operacional, e o protocolo HTTP para fazer essa comunicação dos componentes. A estrutura do projeto. Tá? Um servidor, pode ser uma máquina qualquer, como um notebook ou um computador mesmo, para instalar e configurar o Prometheus. Os coletores, né, de métricas, que eu já falei, integrar com o Grafana e visualizar os dados. Aqui tem um passo a passo da implementação. Basicamente, a gente vai... Coloquei a página oficial aqui das ferramentas. Tá? Primeiro, a gente precisa do Windows Exporter. Tá? Então, tem um tutorial aqui também, que é em inglês, de instalação. Só ver uma coisa. Aqui, a página. Release. A última versão, até o momento, é essa, 0.30.4. E aí vocês vêm aqui e baixam o MSI, tá? Final com MSI. Bom, daí vai salvar. Eu já tinha baixado. E vamos executar esse instalador aqui. Aí clica no Next. No meu caso vai estar diferente, porque já está instalado, mas eu vou mostrar aqui no documento como é que faz. Vocês podem instalar também pelo PowerShell. É importante executar como administrador e executar esses comandos aqui. Mas baixando pelo GitHub também dá. Então, eu coloquei passo a passo aqui como é que faz a instalação. É importante clicar nesse X e deixar a opção marcada que vai ser instalado no disco local, tá? Senão pode ter bloqueios do firewall e você não vai conseguir fazer esse monitoramento. Aí depois aqui, estando marcada essa opção aqui, passo 3, né? Vocês clicam em Next, aí vai para essa página. Podem deixar como está já, padrão, né? Aqui, olha, ele coloca como config.waml. Tá? Se vocês verem no Windows Exporter aqui, ele vai ter um arquivo fonte com algumas configurações. É o que a gente vai precisar para o projeto, tá? Para fazer a integração. E ele está puxando desse arquivo. Então, o importante está na mesma pasta, mas ele vai instalar, né?
Aí vocês escolhem a pasta que desejarem também. Quiser. Depois instala. Beleza, é isso. Está instalado o Windows Explorer. Depois da instalação do Prometheus, né, que é o monitoramento, vocês vão vir aqui na página oficial do Prometheus e baixar a versão do sistema respectivo, no caso é aqui o Windows AMD 5.4. Tá? Ele vai vir um arquivo zipado, no caso é esse aqui. Daí vocês exportam, extraem essa pasta aqui compactada, extrair aqui. E vai exportar. Essa pasta aqui. E dentro dela vão estar os arquivos, né, necessários para o Prometheus. Eu coloquei aqui no documento. Vocês podem executar o Prometheus uma primeira vez. Tá? Deixa eu fechar as informações aqui. Já tenho ele instalado, o Windows Exporter. E o Prometheus. Não é bem uma instalação, né? Mas é uma. Executando, ele vai fazer os primeiros procedimentos que é necessário. E a gente vê se ele está iniciado através do localhost. Por padrão, ele vai usar a porta 9090. E ele indo para essa página aqui, ele já vai para o subdomínio Query. Tá? Então, coloquei aqui também o documento. Depois disso, tendo os dois, né, o exportador, o coletor de métricas, vocês vão configurar o arquivo Prometheus WML que está aqui na pasta. Então, executem com o editor de código de vocês ou até mesmo um bloco de nota. Eu uso o Visual Studio Code, ele deixa bem intuitivo com as cores respectivas. Ele vai vir com esse padrão aqui, esse tipo, né? Só ver uma coisa. E vão configurar com script configs, né? Embaixo desses. O job que ele chama aqui é a ferramenta utilizada, a tecnologia, né? E a configuração estática é que não vai mudar isso aqui, ele vai vincular um alvo, né? São termos utilizados ali pela configuração. E aqui vai ser aonde ele vai acessar, né? Aqui no caso um localhost, porta 9090. Tá? Aí vocês vão salvar o arquivo, executar de novo. Depois disso, vocês podem vir no localhost 9090/metrics, então targets na verdade, que ele vai puxar tudo que está configurado. Né? No caso o WM Exporter aqui está up, né? As métricas aqui eu crio um nó, né, para conectar ali depois o Prometheus e o WM Exporter. Tá? Essas aqui são as métricas do sistema que o Windows Exporter ele consegue exportar. Então tem muitas métricas. Então, se tiver corretamente configurado, é para ele ficar os dois verdinhos. Eu provavelmente alterei alguma coisa para o tutorial ali, depois tem que ver certinho, mas tem que ficar up e up. E depois que você inicializar, ele vai, depois de um tempinho, você dando um refresh, ele vai estar up nos dois, tá? Acho que deu um contexto de deadline que eu fiz aqui ontem, né? Então tem que reiniciar os processos para eles estarem certinhos, mas vocês fazendo, seguindo passo a passo, é para dar certo, senão
pode mandar um e-mail que eu tento tirar a dúvida de vocês, tá? Bom, o último passo aqui seria configurar, né? O penúltimo, na verdade, configurar o Grafana Cloud. Vocês vão ter que criar uma conta gratuita. Então, create free account. Podem criar com o e-mail da instituição. Depois dessa parte aqui, vocês vão ter que configurar uma pilha para o projeto, assim chamado, né? Eu coloquei aqui no Monitor Prometheus e ele vai atribuir uma URL. Né? Nessa partezinha aqui, vocês vão escolher o link de vocês. Tá? Importante falar que não deve ter letras maiúsculas, pontos, barras ou espaço. Depois ele vai ser disponibilizado, depois que eu concluir a configuração do Grafana Cloud. Aqui que ele está indo no OneDrive ali, eu vou mudar esse link aqui. Tá? Mas é para ele vir aqui no Prometheus grafana.net. Tá? Vou até alterar aqui já. Não sei por que ele está puxando o OneDrive. Uma coisa. Mas é esse link aqui. Tá? Aí aqui eu já estou logado, né? Já estava conectado na minha conta. Mas a tela de vocês, a princípio, no começo vai ser essa. Tá? O que vocês têm que fazer para configurar? Gerar uma chave de API para integrar o Grafana Cloud com o Prometheus, que já está integrado com o coletor, exportador de métricas. O que vocês vão fazer para gerar essa chave API? Vão em conexões, do lado, connections e de new connect. Aqui vocês vêm em hosted Prometheus Metrics. Aí, from my local Prometheus server, tá tudo no documento, tá? Aqui pode deixar padrão, diretamente, também. Atualizar a configuração Prometheus. Criar um token novo. Aí vocês podem colocar, tem que ser minúscula, né, na verdade. Token, teste, pode ser qualquer coisa que tenha um underline e letras minúsculas, tá? E vão criar o token. Eu vou fazer aqui. Vocês vão armazenar essa chave em um lugar seguro, tá bom? Vocês vão precisar dessa informação depois que gerar. Depois vai aparecer um código ali, similar a esse aqui, tá? Vai aparecer tipo uma chave com as informações que vocês precisam configurar para o Prometheus WML. Então, de novo, vocês vão lá e colocam o... Você pode fazer também na configuração do Windows Exporter. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso, ele não está configurado ali. Deixa eu ver o negócio. Ah, tá aqui em cima. Ó, remote write. Aqui seria a configuração que vocês vão precisar. Esse URL é o link de produção do Grafana Cloud que eles vão disponibilizar para vocês. Importante dizer que tem que estar identado, tem que estar com o espaço certo para ele reconhecer. Então, se você colocar tipo para cá, ele já não vai funcionar, ele não vai reconhecer a linha, certo? Então, se atentem. Por isso que eu gosto do Visual Studio Code, que ele vai deixar, vai ajudar nessa visualização, né? Se está indentado ou não. Esse username não é o username de vocês, que é uma confusão que eu tinha feito antes. Eu achava que era esse username, mas não é. Quando vocês criarem o token de API, ele vai gerar um ID. Então vocês colocam esse ID. A senha é uma senha bem grande utilizada, tá? Para conseguir conectar. É o token, né? Ele começa com GLC. É importante configurar certinho para conseguir fazer essa comunicação. Certo? Depois de configurar, vocês vão reiniciar o Prometheus. Ou fechar o processo, iniciar de novo. E aí o último passo é
criar ou importar dashboards no Grafana Cloud. Aí vocês vêm aqui no Grafana Cloud, vou voltar aqui para vocês, e vem dashboards. Aqui eu já tinha feito alguns. Vocês vão fazer, clicar em New, Import. Aqui eu vou mostrar como importa, tá? Vocês podem criar depois, se aventurar aí. A gente tem um ID da comunidade, bem conhecido, que é o 20.753. Vocês clicam em Load, ele vai trazer esse Windows Exporter Dashboard 2024, criado pelo esse username aqui, Caro1331, tá? Um codinome que inventou. Mas ele tá dando erro aqui, porque eu já tenho esse dashboard, mas colocando outra coisa, ele vai deixar de dar erro. Aqui esse ID é um identificador que eu vou colocar, não precisa mudar, ele já está atribuído. Eu vou colocar aqui 3, né? Eu tenho 2 ali que eu estava testando. Ele está sobrescrevendo aqui, eu vou ter que mudar o ID. Só porque eu já tenho, né? Então vocês não precisam fazer isso. Mas vocês vão importar, colocar aqui a fonte de dados, certo? Essa fonte de dados, ela foi configurada, só ver o negócio. Assim que vocês fizerem essa configuração aqui do Remote UI, ele provavelmente vai aparecer ali como fonte de dados. Qualquer coisa, vocês entram em contato comigo, que eu explico melhor, se tiver algum problema também. Mas vocês vão puxar, né? Eu puxei desse aqui, ó, Monitor Prometheus, que é o que eu tinha criado, e importando, ele vai trazer aqui o dashboard. Tá? Então, essas são as informações trazidas no dashboard. Um exemplo é a utilização da CPU. Então, atualmente, esse mesmo computador que eu estou gravando está utilizando 14,5% da CPU total e 47% da memória. Então, eu não vou comentar tudo aqui, mas tem muitos dados bem interessantes. As threads executadas pelo sistema, utilização da rede, leitura, operações de leitura e script do disco. Então, são infinitas as possibilidades. Então, como vocês podem ver aqui, tem a instância, está rodando essa porta aqui, é utilizada pelo Windows Exporter. Tá? Tanto que ela está puxando dessa métrica aqui, ó, localhost 91.82 métricas. Aqui nós temos aquelas métricas. Tá? E tudo do Windows Explorer. E então, aqui o job é o que ele coloca como ferramenta utilizada, sistema operacional, o nome do host, o host, né? Hostname, e o tempo aqui. Seria a data atual. E o tempo atual também. Então é isso. Qualquer dúvida pode me mandar. Tá? Eu coloquei aqui também, se vocês quiserem criar algumas métricas específicas que são utilizadas já nesse dashboard, mas se vocês quiserem criar um mesmo, vocês podem usar outras métricas. Tá? Então, no geral, é isso. Tá? Resultados esperados seriam poder fazer esse monitoramento dos recursos do sistema, receber alertas, né? No caso, coloquei como etapa futura, visualizar os gráficos dinâmicos, sim, estamos visualizando, e melhorar a manutenção e segurança do servidor. E com esse gerenciamento ainda é um tanto manual, mas você está centralizando os recursos do sistema, a visualização deles, para poder fazer uma automação futura. Tá? Aqui eu coloquei alguns resultados. Nas fotos eu traduzi aqui as métricas. Então, quando vocês importarem, vai estar em inglês, mas vocês podem vir aqui em editar, por exemplo, colocar status do serviço. Voltar. Aqui ainda não vai estar salvo, se vocês tentarem dar um refresh, vai falar que não salvou.
mas salva o dashboard. E aí, quando vocês derem um refresh, ele vai estar traduzido. Vocês podem brincar aí com os thresholds, que seriam lineares, para facilitar a visualização. Então vamos supor que o disco C, quando chegar em 70% de uso, ele ficaria amarelo. Aqui já está por padrão, mas vocês podem fazer isso em gráfico, né, também. E são diversos os usos, tá bom? Então, no geral é isso. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês se interessem por esse projetinho ali. Foi bem legal fazer ele, deu bastante cabeça. E é muito importante que a gente tenha um sistema de monitoramento, né, que a gente pode estar longe do nosso dispositivo, do nosso servidor, para poder analisar o uso dos recursos. Um exemplo que eu tinha conversado com o professor é, por exemplo, está rodando minerador de criptomoeda. Não seria no meu dispositivo, né? Seria um dispositivo com processamento muito eficaz, melhor, eficiente, né? Para isso. Mas eu conseguiria monitorar os recursos sendo utilizados, como é que está. Será que está degradando os componentes do meu sistema? Mandar um alerta, talvez, se receber, né? Então, é só um exemplo. E é importante que a gente identifique possíveis falhas, né, antes de afetar realmente o sistema. Isso serve bastante para a segurança, para a integridade do sistema. Então, no geral, é isso. Qualquer coisa, entre em contato comigo no meu e-mail. Tá? E é isso. Muito obrigado.